A gente vai falar sobre o capítulo 8 do livro de Jó. Antes de falar sobre o capítulo 8 do livro de Jó, eu quero falar que sábado que vem, no dia 2 de julho, nós vamos ter um aulão extra, né? Esse aulão extra vai ser sobre um tema em especial. A gente ia falar antes desse tema, a gente ia falar sobre arrebatamento da igreja. Ia ser o tema arrebatamento da igreja. Porém, a gente decidiu mudar o tema. Antes de falar sobre arrebatamento da igreja, a gente vai falar sobre o que é a igreja, né? Então, antes de falar sobre quem vai ser arrebatado, vamos falar quem é a igreja, né? Então, a gente vai falar sobre quem é a igreja, o que é a igreja, né? A gente vai falar se igreja é um prédio, né? Se igreja é uma parede, se igreja é um CNPJ, se igreja é uma empresa. Então, a gente vai falar o que realmente é igreja, o que está escrito na palavra de Deus que é a igreja. Então, a gente vai falar sobre isso, porque tem muito equívoco hoje em dia, infelizmente. E a gente vai ver o que a palavra de Deus diz, né? A gente vai falar o que na palavra de Deus está dito. O que são membros? Por que os membros têm que estar interligados ali por meio de veia, por meio de artéria? O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que ter um contrato com uma empresa? É muito mais profundo do que as pessoas hoje em dia entendem. A gente tem que pensar não com o nosso pensamento, a gente tem que pensar com o pensamento de Cristo, porque ser cristão é isso, ser cristão é ter a cabeça de Cristo. Então a gente tem que pensar além das formalidades, o que realmente significa. Deus não estava falando para a gente seguir uma formalidade de se filiar a uma igreja, né? Mas sim algo além disso. É claro que a igreja, o físico, o prédio é importante, porque as pessoas precisam saber aonde buscar, elas precisam saber onde podem ouvir sobre aquele Deus que elas querem conhecer. Então elas precisam saber onde buscar, então precisa ter esse local. Mas o que é a igreja? Será que a igreja é esse prédio onde as pessoas vão para conhecer, para buscar Deus? O que realmente é a igreja? Então a gente vai falar, vai ter um conhecimento mais profundo sobre a igreja, porque a igreja não é um prédio. Existem prédios abertos com placas escritas igreja e não é igreja. Aquilo não é uma igreja. Então, existem pessoas que oram na porta de hospitais e ali é uma igreja. Então, a gente precisa ter uma noção real do que a palavra de Deus fala, porque o intuito, né, da não revelação da palavra verdadeira é para o nosso mal. Então, a gente precisa ter os olhos abertos para a verdade, porque a gente precisa entender qual é a nossa função como igreja, né? A nossa função como igreja é ir sentar na igreja e ficar ali ouvindo o culto. O que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz sobre a nossa função na igreja, porque na verdade a igreja somos nós. Mas a gente vai falar muito bem sobre isso, porque assim, a igreja não sou eu sozinho. A palavra de Deus diz que um sozinho não é uma igreja. Então, a gente não pode ser igreja sozinho. Então, aquelas pessoas que falam, eu sou igreja, né? Eu sou a igreja de Cristo. Não, sozinho você não é a igreja de Cristo. E a palavra de Deus diz isso. Então, a gente vai ter esse aulão no dia 2 de julho, sábado que vem. E vai ser no mesmo naipe, do mesmo jeito do aulão que nós tivemos sobre dons espirituais. Vai ser um aulão na lousa, com canetão. Eu vou estar sendo bem dinâmica. Eu não vou ler a Bíblia, mas eu vou mencionar na Bíblia onde vocês vão encontrar o que eu estou falando. Então, vocês vão ter uma fundamentação bíblica para o que eu estou falando. Não vai ser um achismo. Vocês vão compreender na Bíblia o que a Bíblia está falando. É como a gente faz o estudo aqui, né? Porque a Bíblia diz muita coisa, mas as pessoas distorcem o que está escrito naqueles versículos. Se a gente distorce a verdade de Deus que está escrita no versículo da Bíblia, a gente consegue criar heresias. Tem religiões pagãs, religiões baseadas em heresias criadas com base em versículos bíblicos, porque eles são tirados do contexto, eles são tirados do verdadeiro significado do que aquilo é expressado. Então a gente vai falar sobre isso. Eu senti uma necessidade muito grande de explicar o que é a igreja, porque eu vejo que há muito problema nisso, né? As pessoas acham que a igreja é ir para um prédio. E isso não é igreja, porque nós somos o altar de Deus, nosso coração é o altar de Deus. Então não adianta nós irmos a um prédio, cultuarmos a Deus dentro desse prédio e sairmos desse prédio e deixarmos o nosso altar lá. O nosso altar tem que andar conosco, nós temos que ser o altar de Cristo, né? O altar de Deus. Então é muito mais complexo do que as pessoas acham. Hoje em dia as pessoas acham
que igreja é você ir para uma igreja, um prédio. Só que igreja também são aquelas pessoas que começam a falar de Deus numa praça pública. Se tiver duas pessoas reunidas numa praça pública falando de Deus, aquilo é uma igreja. Se tiver um homem e uma mulher, um marido ali, um casal no seu quarto orando, o homem e a mulher, aquilo é uma igreja. Então a gente precisa ter consciência do que é a igreja. E a gente não tem consciência do que é a igreja, o que que a igreja tem que fazer, né? A igreja tem que cumprir o ID de Deus, né? A gente tem que pregar a palavra. Então a gente não tem que receber e guardar no bolso o que a gente recebeu. A gente tem que pregar o que a gente conheceu. O problema é que hoje em dia acontece muito o que acontece nesse livro de Jó. O livro de Jó nos fala muito sobre igreja. Isso é muito importante esse livro por conta disso. O livro de Jó nos fala muito sobre pessoas que se intitulavam seguidores fiéis de Deus, seguidores com uma intimidade com Deus, a ponto de aconselhar outros. Porém, aqui no livro de Jó nos mostra que eles falavam sobre o que eles não conheciam. Então, eles falavam sobre um Deus que eles não conheciam. E, infelizmente, hoje em dia é muito isso. Tem muita pessoa que conhece a Deus. Então, tem muita gente que, infelizmente, fala de Deus, mas sem conhecer a Deus. Ele fala de Deus sobre o que ele ouviu falarem, né? É o que Jó vai falar no final do livro dele. Ele vai falar que o que ele conhecia de Deus era pelo que ele ouvia falarem de Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus, né? E hoje nós temos o prazer de ter intimidade com Deus de uma forma clara, de uma forma simples, por meio da palavra dele. Aí tem muita gente que quer pregar a palavra de Deus, quer ensinar a palavra de Deus, mas nunca leu a Bíblia. E se leu a Bíblia, não entendeu o que ela está escrito. Se você não entende o que ali está escrito, se você não está entendendo quem é Deus, porque Deus está revelado na palavra dele. A Bíblia nada mais é do que a revelação de quem é Deus. Por isso que a palavra de Deus fala. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, porque quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, é impossível você não ter fé, porque você vai conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, você não é abalado por nada, porque você começa a entender quem é aquele Deus. Então é isso que fala. E a gente hoje acha, né? Tem muita gente que conhece a Deus por meio de louvores, conhece a Deus pela vida dos outros, conhece a Deus por versículos soltos, tira sorte com versículos e conhece a Deus por aquilo, conhece a Deus por conta de histórias que ouviu falar, mas conhecer a Deus em intimidade é conhecer a palavra dele como um todo, porque a palavra de Deus é a revelação dele. E a revelação dele na palavra é uma revelação gradual. Então Deus não se revela completamente em Gênesis. Deus não se revela completamente com Elias ali, com Jezabel. Não há uma revelação completa ainda, né? A revelação completa de Deus, ela vem em Jesus Cristo. E ela não acaba ali com a ressurreição de Jesus Cristo, mas ela acaba em Apocalipse, que é quando Jesus Cristo volta. Então, para a gente ter uma revelação completa sobre Deus, a gente tem que ler do início ao fim a Bíblia. Aí a gente não quer ler a Bíblia do início ao fim, a gente não quer entender a Bíblia do início ao fim, mas a gente quer pregar. Então a gente acaba sendo como o livro de Jó. A gente acaba pregando sobre um Deus que a gente ainda não conhece. Então a gente prega sobre um Deus que a gente não tem intimidade. A gente não sabe realmente o que a gente está falando. Então, infelizmente, hoje em dia é mais fácil você tentar aprender quem é Deus por meio do que o outro te fala, do que você ir à fonte e estudar na fonte quem é Deus. Você lê diretamente na fonte. Então, por isso que a gente faz esse trabalho aqui. Esse trabalho não é um trabalho que eu chego e falo quem é Deus para vocês. Não, vocês estão ali com a Bíblia de vocês na mão, vocês estão conferindo o que eu estou falando. Eu não estou falando qualquer coisa que vocês estão engolindo, estão recebendo sem saber se é verdade ou não. Não, vocês estão com a palavra de Deus na mão para vocês conferirem o que eu estou falando. Só que realmente tem que ter uma compreensão sobre o que está escrito na palavra de Deus. Senão, um versículo ele é distorcido. E ele passa, tem muitas religiões que elas são distorcidas, né? Que elas são tiradas da verdade do evangelho porque elas são pegas soltas. Você pega um versículo solto e você cria uma religião absurda. Porque de versículos soltos você cria abominações. Então a gente tem que ter muita consciência disso. Então a gente vai falar sobre esse tema no sábado que vem, no dia 2, a gente vai abordar esse tema sobre o que é igreja, né? Porque o meu intuito, o que Deus colocou no meu coração é de abrir os olhos. Eu já ouvi muita coisa absurda,
Muita coisa absurda mesmo, assim. Então a gente tem que ter uma real compreensão da palavra de Deus. A gente tem que ter uma real compreensão do que é a palavra de Deus, né? Que ser membro de uma igreja não é nós irmos a um prédio. Ser membro de uma igreja é ser parte do corpo de Cristo. Então, ser membro de uma igreja, ser membro do corpo de Cristo, é você estar conectado ali com o corpo de Cristo. Então, quando fala que tem essa interligação entre o corpo de Cristo, é que nós devemos ser ligados a tal ponto de que se o outro membro está sofrendo, a gente tem que sofrer junto, a gente tem que tentar curar ele. Assim como é o nosso corpo, que é feito cheio de membros, são vários membros no nosso corpo. E se algo acontece em um dos nossos membros, o nosso corpo inteiro sente, o nosso corpo inteiro adoece por causa de um membro. É isso que a palavra de Deus fala. Se um dos membros da igreja adoecer, o corpo inteiro tem que sentir, tem que resgatar aquele membro. Mas hoje em dia as pessoas não compreendem o que realmente a palavra de Deus fala. E as pessoas acham que ser membro da igreja de Cristo é somente estar dentro de um prédio. Existe uma história muito interessante de um pastor, né? Que ele fala numa das pregações dele. Ele é um teólogo, um pastor muito conhecido, Augusto Nicodemos. E ele fala sobre algo muito interessante. Ele fala que havia uma história, né? Em um país que era muito racista, esse país. E tinha uma igreja que era uma igreja só de negros. E tinha uma igreja que era uma igreja só de brancos. Aí o negro um dia chega na igreja dos brancos e fala com o pastor da igreja dos brancos. E fala para ele assim: olha, Deus me falou, Deus me chamou e falou que é para eu começar a ir nessa igreja, na igreja de vocês. É para eu entrar aí agora e fazer parte dessa igreja. E o pastor branco falou assim: ah, peraí, eu vou orar para Deus, para ver se é isso que Deus quer. E passou 2 semanas e o negro passava na frente da igreja e não perguntava mais para o pastor branco. Aí o pastor branco parou o rapaz, né, negro, e falou: por que você não me perguntou mais? Por que você não falou mais que você queria entrar nessa igreja? Aí o rapaz negro fala: ah, porque Deus já me deu a resposta. Você falou que você ia orar para Deus, mas Deus respondeu para mim. Ele falou que não é para eu entrar nessa igreja, porque se ele não tá aí dentro, se ele não conseguiu entrar, não é para eu entrar também. Então, infelizmente, a gente tem que ter noção disso, porque às vezes a gente vai em lugares que ali não tá Deus. Então, a gente tem que ter consciência da palavra para não ser enganado, porque senão a gente é enganado, a gente é iludido e a gente cresce na mentira, a gente cresce ouvindo coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, a gente tem que ler. Não tem como, não tem outra alternativa, não tem como a gente aprender quem é Deus sem ler a palavra dele. A gente tem que ler a palavra dele, né? Então, o intuito aqui é ajudar a ler, né? É tornar a leitura mais prazerosa. Porque quando a gente lê sozinha, não sei, a sociedade impôs pra gente que a Bíblia é uma coisa chata. A sociedade impôs pra gente que a Bíblia é um conjunto de regras maçante. Então a gente lê e a gente fica desgostoso. Tem gente que lê a Bíblia para dormir, como se fosse um sonífero. Então as pessoas não têm prazer em ler a Bíblia. Mas por quê? Porque elas não sabem o que é a Bíblia. Se elas conhecessem o que é a Bíblia, se alguém chegasse de fato e explicasse o que é a Bíblia, a pessoa ia ter prazer em ler, ter prazer naquela leitura, porque a Bíblia é uma história linda, a Bíblia é uma história emocionante de um pai, né, de um Deus que foi ao inferno resgatar suas criaturas do inferno e ao resgatá-las tornou essas criaturas filhas e nos deixou um testamento dizendo como é que a gente consegue fazer isso, como é que a gente pode se tornar filho dele e receber nossa herança. É uma história linda a Bíblia, mas o problema é que as pessoas falaram que a Bíblia é um manual, que a Bíblia é um conjunto de regras, que as pessoas tornaram a Bíblia maçante. Ninguém gosta de ler manual. Ninguém gosta de ler um conjunto de regras. Quem é que para ler uma lei inteira? Ninguém tem paciência para isso. Então o problema é esse, que a gente não consegue explicar o que é a Bíblia. A gente quer convencer as pessoas, a gente quer trazer pessoas para a salvação, e esse intuito é bom, esse intuito é um intuito digno, mas a gente tem que ser fiel, a gente tem que ser honesto, a gente tem que falar do que a gente sabe, então a gente tem que buscar. Como que você vai falar do que você não conhece? Você tem que primeiro conhecer. Então, se Deus te chama, porque Deus chamou todo mundo tem um chamado. E esse chamado todo mundo tem, que é ir e pregar o evangelho. Todo mundo tem esse chamado, não importa quem seja, todo cristão tem esse chamado. Mas você vai pregar o evangelho tendo consciência do que você está pregando, sabendo o que você está pregando, né? E é o que o livro de Jó fala. Eles pregavam e ensinavam sobre o que eles não conheciam. Eles não tinham discernimento do que eles estavam falando. Aí agora, indo para o capítulo 8 de Jó, gente, é normal, às vezes isso acontece.
Às vezes, quando a gente vai fazer a aula, né? Às vezes sai do tema, às vezes aborda alguma outra coisa, mas é o Espírito Santo, porque eu me deixo conduzir muito pelo Espírito Santo, então às vezes a gente sai um pouco do tema, mas eu tenho certeza que são assuntos importantes que alguém precisa ser alcançado por esse assunto. Então eu não limito o Espírito Santo, se ele pediu para falar, eu falo. Então isso acontece mesmo, às vezes a gente sai um pouco e antecipa algum tema, fala sobre alguma coisa, é normal. Tá? Mas hoje, então, agora a gente vai voltar para o estudo em questão no dia de hoje, que é o capítulo 8 do livro de Jó. A gente lembra, então, que no capítulo 3 do livro de Jó, Jó estava ali 7 dias calado, né, com os amigos dele, né? Ele estava ali calado, quieto, e ele se injuriou, não aguentou mais e resolveu desabafar, né? E falou: ai, Deus, não aguento mais isso, me tira logo a vida, não tô cansado, é muita coisa para mim. Aí a gente lembra que depois que ele desabafou, num capítulo inteiro, capítulo 3, né? Vem ele faz, no capítulo 4 e no capítulo 5, dá bronca em Jó, falando que o Jó não tem que reclamar, Jó tem que ficar quieto e aceitar. Jó, para de reclamar. Você está reclamando à toa. Cada vez que você reclama, né? Ele fala, cada vez que você reclama, aumenta a ira de Deus contra você. Então, cada vez que você reclama, a mão de Deus pesa ainda mais sobre você. Cada coisa que você reclama, Deus piora a sua vida, né? Porque você tem que assumir que você merece. Porque a gente lembra que Jó fala que não merecia aquilo, né? Ele era inocente, fala, não, eu não mereço. Eu não mereço isso que eu tô passando, eu sou inocente. E a gente lembra que ele fala, não. Você está recebendo tudo isso por causa disso, porque você não desce desse seu pedestal, você se acha inocente, você se acha bom, você se acha justo, você não desce dessa posição que você está assumindo, você não se humilha diante de Deus e reconhece o seu pecado, por isso você está sofrendo, Jó. Você precisa reconhecer que você é um pecador. Você é um pecador, você não estaria passando por isso se você não fosse um pecador, você é um pecador. Então a gente lembra que ele falou isso, a gente lembra que Deus, que ele falou que ele tem uma experiência de vida, né? Que Deus só permite o mal na vida de quem fez algum mal. Então ele fala, não, você está recebendo isso é porque você fez algum mal, você não é inocente, Jó. Aí a gente lembra, né, que no capítulo 6 e 7, Jó responde a ele faz. Então Jó vai e fala, ó, você tá falando que eu sou mentiroso? Eu tô falando que eu sou inocente. Você tá falando que eu não sou inocente. Então você tá falando que a palavra que sai da minha boca é mentirosa. Você tá falando que eu sou mentiroso, que eu tô aqui mentindo. Aí ele fala, por acaso você acha que a minha boca não tem temor de Deus? Você acha por acaso que a minha boca não sabe discernir entre o que é certo e o que é errado? Você acha que eu estaria aqui falando em verdade sobre Deus? Eu sei o que eu tô falando, eu sou inocente, né? E Jó continua falando. Aí Jó fala, a gente lembra que Jó fala, não, vocês estão falando sobre o meu caráter, vocês estão falando sobre mim. Então reveja o que vocês falaram, pensa direito aí, porque eu não mereço isso. Um amigo, na situação que eu me encontro, uma pessoa na situação que eu me encontro, tem que receber amigos que o apoiem, amigos que tenham compaixão dele. Ainda que eu tivesse abandonado a Deus, vocês tinham que prestar compaixão para comigo e não me tratar dessa forma, né? Então a gente lembra que Jó fala assim. E Jó, então, né, pede para eles reverem, né, esse conceito deles sobre Jó. Fala, não, rever o que vocês estão falando de mim, porque não é justo. Vocês estão falando sobre o meu caráter, eu sou inocente. E no final, Jó se cansa de falar o que ele faz, a gente lembra, né? E Jó fala assim, ó, se fosse medir o tanto que eu reclamo, não chega nem perto do tanto que eu tô sofrendo. Eu não tô reclamando nada, assim, perto do que eu tô sofrendo, né? Então, Jó quer dizer o quê? Se Deus está pesando a mão dele sobre mim porque eu estou reclamando, não está tendo lógica. Porque eu estou reclamando, mas não a ponto dele estar fazendo isso comigo, né? Não a ponto dele estar pesando a mão dele sobre mim dessa forma. Então, não é isso. Não está equivalendo ali. Eu não estou reclamando o bastante para ele estar pesando a mão sobre mim dessa forma por conta da minha reclamação. Aí nisso ele pede, né, para Deus, falar a Deus. A vida de uma pessoa aqui na Terra nada mais é do que a vida de um trabalhador. A gente vive na Terra na esperança, né, na intuição, na ânsia de receber o nosso salário, o nosso pagamento na eternidade, né? Então, tudo que a gente faz na Terra é na esperança de na eternidade a gente receber o nosso pagamento. Mas se eu já sei, né? Jó fala, mas se eu já sei que eu vou ser condenado, se eu já sei que Deus me odeia, se eu já sei que Deus está pesando a mão dele sobre mim, eu já sei qual é meu salário. Deus, se eu já sei qual é meu salário, me leva logo.
Para que eu vou ficar aqui sofrendo mais se não há mais o que eu faça para receber um salário diferente? Se o meu salário já está definido e meu salário é esse. Me leva logo, né? E ele acaba assim, a gente lembra o capítulo 7. Agora, um outro amigo vai falar, né? A gente viu que ele tinha falado. Agora vai vir Bildade falar. Bildade vai começar a falar com Jó. E o que Jó falou não adiantou nada. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro dos amigos dele. Agora a Bildade vai começar a falar outro absurdo para Jó. Então, agora no capítulo 8, Bildade começa a responder para Jó, né? E os outros amigos, eles são mais ásperos do que foi. Entre os amigos, ele foi o mais brando, ele foi o mais leve dentre os amigos, né? Agora vem então Bildade. No capítulo 8, no versículo 1, diz o seguinte: Então Bildade de Suá respondeu. Versículo 2. Até quando, né? Você vai ficar falando assim, Jó. Aí Bildade fala, Bildade não deu atenção em nada que Jó falou. Ele não considerou nenhuma aflição de Jó, né? A gente lembra que Jó, ele estava pedindo socorro para os amigos dele. Jó falou, olha, porque ele falou, a gente lembra, né? Que ele falou, você é tão sábio, Jó. Nossa, você dava conselho, você aconselhava as pessoas na dificuldade, você fazia as pessoas se fortalecerem. Agora você não tem conselho para você? Agora você não consegue se aconselhar sozinho? Você não consegue falar coisas boas para você mesmo? E a gente lembra qual foi a resposta de Jó com relação a isso. Jó falou para ele fazer para os seus amigos que ele não conseguia mais se aconselhar. Jó falou, não, eu não consigo mais me aconselhar, porque as flechas de Deus vieram com veneno, e o veneno está na minha alma. Eu tô doente, eu não tô doente só aqui fisicamente, porque vocês estão vendo. Eu tô doente na alma, eu tô com desesperança, eu tô com a alma amargurada. Ele tava pedindo socorro. Era um homem que ele já não conseguia pensar coisas boas para ele já não conseguia se erguer sozinho, ele precisava de ajuda. E ele não conseguia se dar bons conselhos, então ele queria ajuda, e ele falou isso. E agora a gente vê que Bildade não dá atenção nenhuma para o que Jó falou. Aí Bildade vem no versículo 2 falando, né? Até quando você vai ficar falando assim, Jó? Até quando você vai ficar pedindo para morrer? Até quando você vai ficar falando, né? Para Deus te levar, que você é inocente, que você não fez nada para merecer isso? Até quando você vai ficar falando assim? Aí ele continua no versículo 2, Bildade falando. E até quando as suas palavras serão como um vento forte, né? Então ele fala, até quando você vai ficar falando, e suas palavras vêm impetuosas, né? Suas palavras são terríveis, são palavras fortes. Você fala palavras que têm muita força, mas ao todo não são nada, são só vento, né? Então, Bildade está falando, ó, você fala coisas fortes, fala coisas ásperas, você fala nervoso, fala com raiva, mas o conteúdo do que você fala não tem nada. Você não tem nenhum conteúdo ali, né? Você é como um vento, é como um furacão que vem, mas você olha para dentro e você não vê nada ali, né? Você só vê aquele furacão nervoso vindo e arrastando as casas. Mas dentro dele você não consegue ver substância, não consegue ver nada. E Bildade fala isso, né? Até quando você vai ficar falando assim, João? Então, no versículo 2, né? Ele fala, até quando você vai ficar falando assim, Jó? Em vez de você... Porque o que os amigos de Jó pensavam? Jó tinha uma grande questão. Ali havia uma grande crise. Porque naquela época não era só Jó. Todos eles pensavam iguais. Na verdade, Jó pensava igual aos amigos dele. Porém, Jó era quem estava sofrendo. Então, Jó estando sofrendo, ele sabia qual era a realidade do que ele estava vivendo. Mas todos pensavam igual. Então, o que eles pensavam? Deus é um Deus de retribuição. Então, se eu faço bem, eu recebo bem. Se eu faço mal, eu recebo mal. Então havia uma crise ali, já falando, não tô entendendo, não tá batendo. Eu fiz o bem, mas não tô recebendo bem. Eu não fiz o mal para estar recebendo mal e não tava batendo aquilo, né? E ele estava indignado. E Jó começou a questionar o que? A justiça de Deus. Jó começou a falar, não, se eu sou bom e eu tô sofrendo, eu tô passando coisas ruins, então Deus não é justo. A única explicação que eu tenho é que Deus não é justo, porque não tem na minha vida motivo para ele estar fazendo o que ele está fazendo. Se na minha vida não tem motivo para ele estar fazendo o que ele está fazendo, é porque ele não é justo. Ele é um Deus injusto. E os amigos de Jó se invocam com isso e falam: não, a gente vai defender Deus. Deus não é injusto. Então eles entram batendo o pé no peito de Jó, com raiva de Jó, brigando com Jó, porque eles querem defender a Deus.
Então eles falam, não, não, Jó, Deus não é injusto. Então eles acham que Deus aqui precisa ser defendido. Então eles entram tentando defender a Deus, porém atacando a Jó. Eles tentam defender a Deus atacando o amigo deles. Então eles começam a fazer isso. Mas o pensamento do amigo deles também era o pensamento de Jó. Porque Jó também pensava assim, né? Jó também pensava dessa forma. Jó pensava, não, como que eu tô passando por isso se eu não mereço? Eu não mereço estar passando por isso. Então, aqui havia um confronto realmente. Porém, Jó sabia de si mesmo, né? Jó sabia que ele não havia feito nada de errado. Mas quem via de fora, por esse pensamento deles, ia falar: não, mas você pode falar o que você quiser. As suas palavras são palavras ao vento. Porque a tua realidade testemunha contra você. Então você pode falar que você é inocente, mas o que você vive hoje prova que você não é inocente, que você é um pecador. E na verdade a gente sabe que o livro inteiro vai ensinar que não é isso, né? Mas é esse a questão aqui, né? É esse o questionamento aqui. Aí fala até quando suas palavras vão ser como um vento forte, né? Como um furacão. Entra com muita raiva, né? Entra ali com muita fúria, mas não tem conteúdo. Você tá nervoso, mas você não tem conteúdo, João. Você tá nervoso errado. Você fala, mas o que você fala não são palavras que tenham fundamento. E eles começam a falar isso. Aí no versículo 3, Bildade continua falando para Jó. Acaso Deus torce a justiça? Então a gente lembra que Jó começou a falar que Deus é injusto. Não, porque não tem lógica. Eu sou bom. Eu mereço bem. Se eu sou bom, eu mereço bem. Se eu estou recebendo mal e eu sou bom, é porque então Deus é injusto. Deus está fazendo injustiça, porque se eu tenho que receber o bem, ser bom para receber o bem e eu estou recebendo mal, então Deus está sendo injusto, porque eu não mereço receber esse mal. Então agora, Bildade quer defender a Deus. E Bildade fala: por acaso Deus entorta a justiça? Por acaso Deus não é justo? Se você está recebendo isso, está acontecendo isso com você, é porque Deus é justo, você merece, né? É isso que Bildade está falando. Se você está recebendo isso, é porque você merece. Deus é justo. Quem não é justo é você, Jó. Que ao invés de falar a verdade, que você é um pecador, você fica falando que você é inocente. Deus é justo. Quem não é justo é você. Você que é um mentiroso, né? É isso que eles estão falando. Eles começam a atacar, Jó. Porque Jó começa a falar que Deus é injusto. E eles se ofendem porque estão falando que Deus é. Jó está falando que Deus é injusto. Mas eles acham então que quem não há como questionar a justiça de Deus, né? Deus é justo. Então, se Deus é justo, é inquestionável a justiça de Deus, então quem está errado é Jó. Então, não há dúvida da justiça de Deus, Jó. Deus é justo, Jó. Não tem dúvida sobre isso. Então, se você está recebendo a prova de que Deus é justo, é que você está recebendo algum mal você fez, é que você está querendo se fingir de santo. Você está querendo fingir que você não merece, né? Então eles começam a falar isso. Aí aqui no final do versículo 3 ele fala: será que o Todo-Poderoso torce o que é direito, né? Então aqui ele está falando: será que Deus não dá a cada um o que cada um merece? Então aqui ele não fala só de justiça, ele começa a falar também de merecimento. Então ele começa a falar: Jó, Deus é justo e você merece o que você está passando. Imagina, Jó acabou de pedir socorro, falou que a alma dele está amargurada, que ele precisa ouvir um bom conselho, que ele precisa de compaixão. E o amigo dele agora fala: ô Jó, Deus é justo. Você está passando pelo que você está passando, o que você merece. Bem feito. Só faltou falar isso, né? Mas ele fala: não, você merece estar passando pelo que você está passando. Você está passando porque você merece. Aí no versículo 4. Com certeza, os seus filhos pecaram contra Deus. Agora ele começa a atacar os filhos de Jó. Aí ele fala: com certeza os seus filhos pecaram contra Deus e ele os castigou como mereciam. Então aqui no versículo 8, no versículo 4, o que acontece? Bildade fala: Bildade já não concorda com o que ele faz. Porque ele havia dito o quê? Havia dito que os filhos de Jó haviam morrido por causa do pecado de Jó. Então, ele falou: não, você perdeu tudo que você tem, os seus filhos morreram por causa do seu pecado, Jó. Você amaldiçoou sua casa, Jó. Então, tudo que você construiu, você vai perder, porque você errou. Agora, Bildade já não concorda com essa parte que ele falou. Bildade fala o quê? Não, Deus não é injusto a ponto de tirar a vida de terceiros por conta do pecado de outra pessoa. Então, Bildade fala: não, os filhos de Jó não morreram por causa do pecado de Jó. Mas eles com certeza morreram porque eles pecaram. Então agora, além de falar
questionar o caráter de Jó, eles começam a questionar também o caráter dos filhos de Jó. O homem estava ali enlutado, tinha perdido todos os filhos em um só dia, sofrendo ali as chagas. E o homem vem falar: seus filhos morreram porque eles mereceram. Seus filhos morreram porque eles pecaram. Seus filhos morreram porque realmente tinha que acontecer. Eles mereceram, eles desagradaram a Deus. Então ele falou: não, não é o que ele faz, falou. Deus não é injusto a ponto de tirar a vida de um terceiro por conta do pecado do outro. Então, se seus filhos morreram, como seus filhos morreram, não foi por causa do seu pecado, João. Seus filhos morreram porque eles pecaram. Né? Então agora ele está querendo dizer que não é o que ele faz, falou. Ele está querendo dizer, não é culpa sua, João. Seus filhos morreram, mas não é culpa sua. Mas o que você está passando agora é culpa sua. Mas os seus filhos terem morrido é culpa deles. Eles morreram e mereceram ter morrido, porque eles pecaram contra Deus, né? Então agora eles começam não só a ofender a Jó, como começam a ofender os filhos de Jó. O homem ali perdeu todos os filhos e agora ainda vem ouvir falarem mal dos filhos dele, né? Vem ouvir agora falarem em verdade sobre os filhos dele, ali sobre a lembrança dos filhos dele, né? Ele ali com os filhos dele recém-enterrados e ele vem agora sujar a lembrança dos filhos dele. O amigo chega ali para sujar a lembrança dos filhos dele. Aí no versículo 5, Bildade continua, né? Com as flechas dele, né, com as facas dele, continua falando. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Então aqui Bildad está falando, ó, seus filhos morreram. Eles morreram porque eles mereciam, eles pecaram, ó. Mas se Deus ainda não te matou, é porque ainda dá tempo de você ser perdoado. Então, implora com Deus, né? Porque assim, Deus matou seus filhos de uma vez. Então, Deus não perdoou seus filhos, né? Então, foi um pecado muito grave que seus filhos cometeram, que eles foram mortos sem chance de pedir perdão. Mas para você, Deus está dando essa chance de você pedir perdão. Então, Jó, implora junto a Deus e pede perdão. Para de falar que você é inocente, Jó. Fala que você merece isso e que você está arrependido e que Deus te perdoe. Pede para Deus perdão. E então ele começa a falar assim para Jó parar de falar a mesma coisa que ele falou, né? Só que agora ele vem com mais aspereza do que ele faz, né? Aí ele fala, implora, Jó. Como Deus ainda não te matou, então você ainda tem chance, né, de reverter isso. Então implora. Implora para Deus, para ver se Deus muda isso, né? Aí aqui no versículo 6 ele fala, ó Jó, se você for puro e reto, né, porque você não é. Você não é puro e reto, né? A gente lembra no começo do livro de Jó, fala que ele era um homem puro e reto, né? E agora o amigo dele julga ele, né? E fala, não, ó, se você for puro e reto, porque você não é, Jó, você tá recebendo tudo isso porque você não é puro e reto. Mas se você for puro e reto, né? Aí Deus, sem demora, vai despertar em teu favor. Então aqui ele tá querendo dizer despertar no sentido de acordar, como se Deus estivesse dormindo. Como se Deus estivesse vendo o sofrimento de Jó, mas estivesse ali olhando para Jó dormindo, não estivesse ligando para Jó, né? Então aqui ele fala, ó, se você for puro e reto, se você mudar, parar de ser um pecador, parar de ser errado do jeito que você está sendo, você falar para Deus que você errou, você assumir o pecado que você fez, pedir desculpa, pedir perdão para Deus e andar a partir de agora na presença de Deus, porque antes você não andava, você pecou, por isso você está recebendo isso. Então, se a partir de agora você começar a andar com Deus, então Deus vai rapidamente acordar. Porque por enquanto você ora para ele, ele tá dormindo, não tá nem te dando bola. Você tá falando com ele, mas ele não tá te ouvindo. Mas se você se arrepender dos seus pecados e pedir perdão, ele vai acordar, aí ele vai começar a te ouvir, porque por enquanto ele tá dormindo e não tá te ouvindo. Mas a gente sabe que não é nada disso, né? A gente hoje tem consciência disso, que ele era um homem puro e reto. Ele não sabe pedir perdão de nada, porque ele não tinha pecado, ele não havia errado contra Deus, né? Então, mas os amigos dele julgavam a situação de Jó com os olhos de fora, eles falam, não, esse homem tá errado. Deus não faria isso com um homem santo, né? Deus não deixaria um homem santo ficar doente dessa forma. Deus não deixaria um homem santo perder um familiar, a família inteira dessa forma. Aí no versículo 7,
No versículo 6, ainda no final, né? E Deus despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Ou seja, Deus vai acordar e vai te devolver a justiça da tua casa. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ser respeitado novamente, porque Deus vai te erguer, Deus vai te dar novos filhos, você vai ser bem visto, sua riqueza vai voltar. Então, tudo isso vai acontecer, mas só se você for puro e reto e confessar seus pecados, João. Então, você tem que confessar seus pecados e ser puro e reto. No versículo 7, o que você tinha não será nada comparado ao que Deus vai lhe dar. E aqui é uma verdade, né? Porque Deus dá tudo em dobro para Jó. Mas aqui ele fala, ó, se você fizer isso, tudo que você tinha antes não vai nem se comparar com o que Deus vai te dar. E realmente é o que vai acontecer, né? Jó vai receber o dobro de tudo que ele tinha, né? Mas não foi por conta de um pecado. Ele não precisava pedir perdão, não era um pecado, né? Era uma provação e ele tinha que crescer ali, né? Aquilo foi para crescimento dele, para crescimento espiritual. É o que a gente viu já, a gente já falou que Deus não desperdiça sofrimento. Então, o sofrimento de Jó não era um desperdício e também não estava sendo lançado na vida de Jó para capricho de Satanás. Deus não ia fazer um servo dele sofrer por capricho. Então, ele faz se houver algum fundamento. E havia um fundamento aqui, porque a gente vai ver no final do livro de Jó que Jó fala, né? Ah, Deus, realmente eu não te conhecia. As pessoas falavam do Senhor para mim, mas eu não te conhecia. Como eu te conheço hoje, eu não te conhecia. Me desculpa porque eu falei muita bobeira sobre o Senhor. Ele fala isso no final do livro dele, né? Eu falei muita asneira, eu falei muita bobeira sobre o Senhor, porque eu falava do que eu não entendia. Eu não sabia quem o Senhor era, me desculpa. Então é lindo como Jó conhece a Deus, né? Ele começa a conhecer a Deus. E como foi que Jó conheceu a Deus? Por meio desse sofrimento, né? As pessoas às vezes não entendem, julgam, mas Deus também usa o sofrimento, né, para ensinar. E isso a história de Jó mostra perfeitamente. E agora, no versículo 8, a gente lembra que Jó tinha falado na resposta para ele, Jó falou assim: Ah, o que a palavra de vocês prova? Não prova nada. Se vocês me falarem verdades, né? Se vocês vierem com verdades, a verdade convence. Agora, a palavra de vocês, o que vocês vêm falando, não prova nada. Então, venham me ensinar. Me ensinem alguma coisa que eu vou receber de bom grado, né? Então, Jó fala isso. Me ensinem a verdade. Me ensinem, mas me ensinem com provas, né? Com respaldo. Agora, palavras vazias não vão servir para, não vão provar nada. Agora, me ensinem. Vocês querem me ensinar, então me ensinem. Então, agora, no versículo 8, Bildade vai responder isso. Vai falar, você não quer aprender? Você não quer que a gente ensine? Então, agora eu vou ensinar. É isso que Bildade vai fazer no versículo 8. Aí, Bildade fala no versículo 8. Pergunte para gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. Então, agora ele fala assim, né? Bildade dá a resposta para ele. Ah, Jó, você não quer aprender? Você não quer que a gente te ensine? Então, se você quer aprender, eu te dou a solução. Pergunta para os seus antepassados. Pergunta para quem é mais velho que você, eles vão te ensinar. Eles vão saber te ensinar. E eles vão estar de acordo com o que a gente está falando. Eles vão concordar com a gente. Então pergunta para eles. Já que você quer sabedoria, você quer ensinamento, pergunta para eles, pergunta para os mais velhos, né? É isso que Bildade fala. Pergunte para gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. Aí no versículo 9: Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra, né? Então ele fala: o que a gente sabe da vida, João? A gente nasceu ontem. Pergunta para quem está na Terra mais tempo, para quem viveu mais tempo que você. É aquela coisa, né? Que os mais velhos têm muita coisa para nos ensinar, porque eles já viveram muito mais do que a gente, né? E é isso que Bildade está falando. Então, Jó, pergunta para os mais velhos, eles têm muita coisa para te ensinar, né? O que a gente viveu perto do que eles já viveram? Nada. A gente nasceu ontem. Uma pessoa que tem 70 anos, perto de uma pessoa que tem 120, nasceu ontem. Então, pergunta para eles, né? Pergunta para eles que eles vão te ensinar. Aí ele fala: nossos dias na Terra não passam de uma sombra, né? Então, nossos dias na Terra não são nada, né? Perto do que essas pessoas sabem, do que essas pessoas já adquiriram de sabedoria, já adquiriram de experiência, né? As nossas experiências não são nada. Então, pergunta para eles, para você ver se eles não vão concordar com o que a gente está falando. Ele fala isso, né? Bildade. Aí no versículo 10. Deixe que os nossos antepassados falem a você e o ensinem. Da sua experiência eles dirão isto, né? Então ele fala,
Conversa com eles e deixa eles te ensinarem, Jó. Eles vão ter muito para te ensinar, você vai ver só. E eles vão falar para você, sabe o quê? Então agora ele começa a falar o que os mais velhos vão falar para Jó, né? Ele tá até antecipando o conselho dos mais velhos. Então agora ele vai falar o que os mais velhos vão dizer para Jó. Aí agora ele fala que os mais velhos vão dizer assim para Jó: poderá o papiro crescer se não no pântano, né? Então, o papiro era uma planta, né? Era uma planta com uma tábua. Eles pegavam isso para fazer roupa, para fazer papéis lá no Egito. Eles usavam esse papiro para fazer roupa, sapato, eles usavam para fazer até barco. A gente vai ver mais para frente que eles tinham até barcos em papiro, com papiro, que eram barcos mais rápidos, né? Então eles faziam e também material de escrita, era papel para escrita, era feito com papiro. Então ele começa a falar: poderá o papiro crescer se não no pântano, né? Então o papiro é uma planta, né? Era uma planta, né? Uma tábua ali, que ela só crescia no pântano, né? Ou seja, ela só crescia na umidade. Tinha que ter umidade ali, senão ela não crescia. Aí ele fala aqui, ó: por acaso essa planta ela pode crescer se não for na umidade? Ela vai crescer no seco? Não, ela só cresce na umidade. Aí aqui ele continua falando: sem água cresce o junco, né? Então ele começa a dar exemplos de coisas que só sobrevivem na umidade, né? Só sobrevivem ali na água. Aí aqui ele começa a querer, ele quer demonstrar para Jó que essas plantas são plantas dependentes. Então são plantas frágeis, são plantas fracas, que elas dependem da umidade para sobreviver. Quando a umidade acaba, elas morrem, né? E mesmo na umidade, elas são tão frágeis e tão fracas que elas não se sustentam dentro daquele lugar. É isso que Bildade está falando. Porém, a gente lembra que o livro de Jó é uma poesia. Então, ele vai começar a dar indiretas para Jó por meio da poesia. A gente já vai entender a indireta que ele vai dar para Jó aqui nessa poesia. Aí ele está falando isso. Ah, por acaso essa planta, né, essa tábua, não cresce na umidade? Por acaso o junco, ele também não cresce na água, né? Vai crescer de que forma se não for na água? Aí no versículo 12 ele começa a falar: mal cresce, né? Essa planta, ela mal cresce e antes dela ser colhida, né? Antes de chegar o tempo de colher essa planta, ela se seca. Ou seja, ninguém precisa ir lá e fazer nada. Ela seca sozinha. Ela é tão frágil, ela está apoiada em coisas tão frágeis, ela está apoiada em coisas tão superficiais que não precisa ninguém destruí-la. Ela mesma se destrói, ela seca sozinha. É isso que ele está querendo dizer para Jó. Tudo isso a gente lembra que são indiretas para a vida de Jó. A gente já vai ver o que ele está querendo dizer sobre a vida de Jó. Aí ele fala assim: o que acontece? Essa planta, ela nem chega a ficar no tempo maduro dela, nem chega a ficar no tempo dela de colheita, e ela seca. Ela seca sozinha, não precisa que ninguém venha e colha ela. Ela seca, ela morre sozinha, né? Aí aqui fala mais depressa do que qualquer grama, né? Ela morre sozinha. Agora ele vai começar a explicar por que essa planta morre sozinha. E isso tudo ele está querendo dizer de Jó. É uma poesia que ele está querendo falar sobre Jó. Então ele usou esse termo para Jó se imaginar como a planta. Ele está querendo dizer que Jó é a planta. Então agora ele vai começar a explicar por que essa planta morre. Então ele vai falar no versículo 13: esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios, né? Então fala assim como essa planta, que ninguém precisa colher, porque ela morre sozinha, né? Ela se afunda sozinha, porque ela estava apoiada em coisas frágeis, em coisas superficiais, assim também é a vida do ímpio. Então, o ímpio, ele pode crescer um pouquinho, como essa planta cresceu, mas ele não vai chegar na maturidade, ele não vai chegar ao fim de uma vida saudável. Por quê? Porque vai chegar uma hora que ele vai secar sozinho, ele vai morrer sozinho, ele vai se afundar ali dentro das coisas em que ele se apoiou, e aquelas coisas eram frágeis, eram fracas, né? Então ele vai começar a falar isso agora. Aí no versículo 14: aquilo em que ele confia é frágil. Então ele tá falando o quê? Ele voltou a falar da planta, tá dando exemplo da planta e tá falando do ímpio. Então ele fala o quê? Aquilo que ele confia é frágil. Aquilo que o ímpio confia é frágil. Lembrando que o ímpio aqui é Jó, né? Porque ele tá falando de Jó, então ele tá dando um indireto para Jó. Então ele tá falando: Jó, aquilo que o ímpio confia é frágil.
Aquilo em que ele se apoia, quem? O ímpio, né? Aquilo em que o ímpio se apoia é uma teia de aranha frágil, né? Então ele está querendo dizer o quê? O ímpio, né? Ele se apoia, a gente imagina, por exemplo, uma aranha aqui, né? Uma teia de aranha, ele se apoia, o que vai acontecer com aquele apoio? Vai cair, ele vai passar do apoio, porque é frágil. E ele está falando isso. O que acontece com os ímpios? Os ímpios se apoiam em fundamentos frágeis, eles se apoiam em coisas que não se sustentam. Ele está querendo dizer isso. Ele está falando, ó, Jó, até agora você tem que se apoiado em coisas frágeis. Você tem que se apoiado em coisas que não se sustentam. Então, você tem que se apoiado em não seguir a Deus, em não obedecer a Deus. Até agora você tem se apoiado em si mesmo. Você está apoiado em falar que você é inocente, que você é digno, que você é puro, que você é reto. Então você está apoiando sua confiança em você mesmo. Mas se Deus está tocando em você, se Deus está fazendo mal sobre você, é porque Deus é justo. Então para de se apoiar em coisas frágeis. Ele está querendo dizer o quê? A humildade. Ele está comparando. Ele está comparando o quê? De um lado, ele tem a justiça de Deus, Bildade, aos olhos de Bildade, né? Ele tem a justiça de Deus. Do outro lado, ele tem a alegação de Jó. Então, de um lado, ele tem um Deus justo que só dá o mal para quem merece o mal. Do outro lado, ele tem um homem dizendo que Deus é injusto porque ele é puro, reto e inocente. Então, o que que Bildade está falando? Fala assim, ô Jó, você está apoiando o seu fundamento, você está se apoiando em algo frágil, você está se apoiando em dizer que você é justo, você está se apoiando em dizer que você é inocente, que você é reto, que você é puro. Agora, o que você está se apoiando é frágil, por quê? Porque a gente está vendo que Deus que é justo está te punindo. Então, o que a gente pode olhar e ver diante dessa situação é que a sua argumentação é frágil, o seu apoio no que você se apoia é frágil. Porque o que Deus tem feito na tua vida tem falado contra você. Então você fala que você é inocente, mas a tua vida prova o contrário, João. É isso que ele está falando, né? Então o seu apoio hoje é frágil, porque você se apoia em uma inocência, você se apoia em uma retidez. Porém, é frágil, porque a gente olha e sua vida está provando o contrário. Você fala uma coisa, mas sua vida prova outra. Então, não tá batendo, João. Então, você tá se escorando em algo que é frágil, João. Para com isso. Confesse os seus erros e volta para Deus. Fala a verdade. Você não é puro, você não é reto, você não é inocente. A tua vida mostra isso. É isso que Bildade está querendo falar. Então, aqui no Bildade, no versículo 14, repetindo, diz: aquilo em que ele, né, o ímpio, confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha, né? Então, no versículo 15, ele continua ainda falando para Jó. E ele diz: eles, né, os ímpios, se encostam na teia de aranha. Né? Eles encostam nessa teia, né? É uma poesia. A gente lembra que é uma poesia, né? Então, ele quis tornar uma poesia que o conselho dele para Jó. Então, aqui ele está dando uma poesia, né? Está falando poeticamente que os ímpios se encostam na teia e ela cede. Ou seja, eles se encostam na teia, a teia não os suporta, não os aguenta, né? Porque é frágil. Eles se escoram, eles se fundamentam, eles se sustentam em algo frágil que não os aguenta. Uma hora cede, uma hora desmorona, né? Então é isso que Bildade está falando. Os ímpios, eles se apoiam em uma teia frágil. Então eles se apoiam em algo que não é sólido, algo que não é forte. Então uma hora, né, eles apoiados ali, a teia vai ceder. Então é o que aconteceu com você, Jó. Você até que evoluiu, Jó. Você até que teve muitas coisas na tua vida. Você até que foi rico. Você até que teve muitos filhos. Mas a sua teia cedeu. A sua teia não aguentou mais te sustentar e caiu, quebrou. É isso que ele está falando para Jó. Aí ele continua no versículo 15. Os ímpios se agarram à teia, né? Quando eles estão caindo, eles começam a se agarrar à teia para não cair, mas a teia não aguenta eles, né? E eles acabam caindo ali, pendurados naquela teia. Aí no versículo 16, ele, né, o ímpio,
É como uma planta bem regada, né? Isso tudo ele tá falando que o ímpio, na verdade, é Jó, né? Ele tá falando que o ímpio é Jó. Então, o ímpio, ou seja, você é Jó. Ele tá falando assim, é que ele não fala diretamente para Jó. Nenhum deles fala diretamente para Jó. Mas é uma poesia e eles estão querendo dizer que é Jó. Então, ele fala, ó, você é Jó, né? Você é um ímpio, Jó. Então você é como uma planta bem regada, né, ao brilho do sol. Então quando tá sol, é aquela planta bem regada, que tá bonita ali. No brilho do sol você vê a planta bem bonita, né? E ela começa a espalhar os brotos dela pelo jardim, porque tá muito sol, tá um sol ali sobre ela, então ela fica bonita ali quando é regada, né? Ela foi regada ali naquele sol daquele jardim e ela começa até a espalhar brotos, começa a ter até frutos ali naquele sol daquele jardim sendo regada. Aí no versículo 17, mas ela entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Então ele fala o quê? Você parece aquela planta que quando tem aquele sol e a pessoa vai lá e rega ela, ela parece bonita, vistosa, né? Mas ela não tem raiz, ela não está fundamentada. Porque o que acontece? A planta, você coloca a raiz dela na terra, né? Ela se segura, ela se firma, a raiz dela se firma na terra. Então, ela está firmada ali na terra, então ela está tendo um sustento da terra ali, ela está sendo fixa, ela está fixa ali na terra, né? Então ele fala aqui, não, o que acontece com os ímpios? Os ímpios, eles não firmam suas raízes na terra, eles firmam as suas raízes nas pedras. Então eles não têm raízes firmadas na terra, eles firmam raízes em coisas que não é para firmar raiz, que não são coisas que vão sustentar a raiz deles e vão fazer a raiz deles permanecerem ali. Então eles colocam as suas raízes em coisas que não são sustentáveis. Então aqui ele está falando, os ímpios, eles colocam as raízes dele, né? As raízes dele se entrelaçam entre as pedras, não é um solo, né? Então são entre as pedras. E aqui fala, e procura um lugar entre as rochas, né? Então ela fica se entrelaçando ali em um monte de pedra e tenta ganhar uma firmeza por baixo de uma rocha. Então ele está falando, os ímpios, o que acontece? Os ímpios, eles ficam colocando as raízes dele embaixo das pedras e procuram um lugar em rocha, ou seja, procuram uma pedra maior, ou seja, tá errado do mesmo jeito, mas procura uma pedra maior para tentar sustentar a raiz deles, né? Mas a rocha não vai sustentar a raiz deles, é isso que Jó está querendo dizer. Aí no versículo 18 ele continua, Jó não, Bildade. Aí no versículo 18, Bildade continua falando para Jó. Mas quando é arrancada do seu lugar, este o rejeita e diz, nunca ouvi. Então aqui ele está falando, olha, o ímpio é como uma planta, que ele tem raízes, essa planta tem raiz, e essa planta, ao invés de criar raízes na terra, essa planta ela cria raízes nas pedras e fica ali doida procurando uma rocha para colocar suas raízes ali na rocha. E quando arrancam aquela planta dali, você não vê que tinha uma planta ali. Por quê? Porque tinha um monte de pedra. Então você puxa com tudo a planta vem e as raízes você olha assim, não vê que tinha uma planta ali, porque não ficou um buraco na terra, né? Não é igual uma planta, por exemplo, que está enterrada na terra, você vai dar um puxão. Quando você dá um puxão numa planta que estava enterrada na terra, você vê um buraco que a raiz dela saiu. Você vê um buraco ali na terra, fica um sinal que ali tinha alguma coisa. Agora aqui Bildade está falando, ó, os ímpios, né? Quando eles são arrancados, que a gente lembra que isso é uma poesia que ele está falando, né? Então aqui ele está falando que assim como essas plantas que são arrancadas e você olha para as pedras e não vê nada ali que dissesse que um dia aquela flor teve ali, assim são os ímpios. Então ele está falando, assim é a vida dos ímpios. Então os ímpios estão no mundo, eles praticam o mal, fazem as coisas errado, uma hora eles são arrancados dali e ninguém sente falta deles, porque o mundo não faz a diferença dele, não liga para ele não estar mais no mundo. E cresce outro ímpio no lugar, vem outro ímpio e toma o lugar dele. E ele não faz diferença para o mundo. Então ele é arrancado e ninguém nem percebe que ele foi arrancado, ninguém nem dá bola para ele. E assim é com o ímpio, né? Então ele está querendo dizer. O que é a vida do ímpio, né? A vida do ímpio é o esquecimento, né? Ele acha ali que ele está criando raízes, ele acha que ele está crescendo, ele acha que ele está dando frutos, né, ao redor dele, mas tá tudo entre as pedras, então ele é arrancado, uma hora ele é arrancado e ele perde tudo. E quando ele é arrancado e perde tudo,
aonde ele estava, onde ele tinha tudo aquilo, já não lembra mais dele. Então ninguém mais vai lembrar que ele era um homem frutífero. Ninguém mais vai lembrar o quão rico ele era. Ninguém mais vai lembrar a índole dele. Ninguém vai mais lembrar nada dele, porque o lugar já não vai mais sentir saudade dele, vai mais sentir falta dele. Então é algo muito pesado que Bildade começa a falar para Jó, né? Então Bildade começa a falar para Jó que os ímpios, né? Eles até se tornam frutíferos até certo ponto, mas quando são arrancados, não fica um buraco, ninguém vai sentir falta, ninguém consegue lembrar o que foi, né? Então, quando eles são arrancados dali, ninguém lembra o que era. Porque o que que acontece? Jó tinha falado para os amigos dele, né? Falou, ó, discutam aí de novo, reveja aí meu caso, lembrem quem eu sou, lembrem o que vocês conhecem de mim e julguem de novo. Então Jó tinha falado isso. Então agora, Bildade está falando, não, você não está entendendo, Jó. Não tem o que lembrar. Tudo que você viveu foi esquecido. Agora você é como essa planta. Você foi arrancado do pé, né? E a gente olha e não consegue ver um lugar ali onde você estava mais. A gente já nem lembra mais quem você era. É isso que Bildade está falando. A gente já não consegue mais nem lembrar quem você era, João. Não tem como comparar com quem você era. A gente não vai julgar pelo que você era. Se você está recebendo isso, é porque você merece receber isso. Aí então, no versículo 19, ele continua, né? Esse é o fim da sua vida e do solo brotam outras plantas, né? Então, esse é o fim da vida do ímpio. E daquele solo onde ele foi arrancado das pedras, brota outro ímpio. E ninguém sente falta daquele que foi embora. Porque o lugar onde ele estava frutificando, onde ele estava crescendo, não dá nenhum sinal que um dia ele esteve ali. Então as pessoas não lembram mais dele, não tem mais recordações dele. E é isso que Bildade está falando para Jó. Aí no versículo 20: pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos do que fazem o mal. Então agora Bildade começa a falar, peraí. Então agora no versículo 20, né, Bildade começa a falar, ó, é certo, Jó, é certo que Deus não rejeita o íntegro. Se Deus está te rejeitando é porque você não é íntegro, Jó. Abre os olhos. Porque a questão é que Jó falou, a gente lembra no capítulo anterior, foi bem triste, né? Jó fala assim, nossa Deus, por acaso eu me tornei o seu pior inimigo? Por acaso eu sou pior, assim, do que o monstro do mar, né? Que é uma lenda que tem. Assim, por acaso eu me tornei tão asqueroso que o Senhor não consegue nem mais me ouvir? Por acaso eu me tornei tão ruim, assim, para ti? Por acaso você se cansou de mim, né? A gente lembra que ele falou isso. Por que você está me rejeitando agora, Deus? Porque você nem me ouve. Eu estou pedindo, eu estou implorando, mas o Senhor nem me ouve. E aqui, então, agora a Bildade vai falar. Bildade fala, ó, é certo que Deus não rejeita o íntegro, né? Então, se Deus está te rejeitando, você está orando e Deus não está te ouvindo, é porque você não é íntegro, Jó. Para de falar que você é inocente, para de falar que você é puro, para de falar que você é reto, Jó. Aí ele continua, e não fortalece as mãos do que fazem o mal, né? Então, enquanto você faz o mal, você não vai ser fortalecido, Jó. É assim mesmo, assim é Deus, Deus está certo. Então, se você está passando pelo que você passou, se você perdeu tudo que você perdeu, é porque Deus não fortalece o mal. Então, se você está passando pelo que você está passando, é porque você merece. Deus, uma hora, ia trazer a vingança, porque Deus não fortalece o mal, Deus pune o mal. Então, você está sendo punido por causa do mal que você fez, né? Então, eles julgam severamente a Jó. Aí no versículo 21. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria seus lábios. Então agora ele tenta amansar, né? Como ele veio já como um amigo feroz, um amigo julgador, aí ele vai falar: ah, mas meu amigo, Deus ainda quer te dar alegria, né? Deus ainda quer te fazer sorrir, tá, meu amigo? Depois que ele falou tudo isso, agora ele vem, né, querer amansar Jó. Aí ele fala, ah, meu amigo, Deus ainda vai encher a sua boca de riso, Deus ainda vai fazer você bradar de alegria, né? Deus vai fazer isso, né? Aí aqui no versículo 22, seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Então aqui ele fala, ó, o resultado, o fim do ímpio é isso que eu te falei, Jó. O que o ímpio tem é isso que eu te falei. Mas você
Deus quer te dar alegria, Deus quer fazer você rir de novo. Então, faz o que eu falei, seja puro e reto e implora para Deus perdão. Aceita, né? Reconhece o seu erro, implora para Deus, pede perdão e Deus vai te aceitar, porque Deus quer fazer você rir. Deus não quer que você morra, senão Deus já teria te levado. Deus levou seus filhos rápido, então teria levado você também, né? Então é isso que Bildade tenta falar para Jó. Aí amanhã a gente vai estudar o capítulo 9. Capítulo 9, Jó começa a responder para Bildade.